Olá, meus queridos, estamos de volta e hoje a gente vai fazer a correção da atividade avaliativa de vocês. Então, as 3 primeiras questões foram questões discursivas, questões abertas para vocês colocarem o ponto de vista de vocês sobre o tema que nós estudamos, consumismo, consumo e consumismo. Então, a primeira questão fala: a necessidade de explicar as coisas levou o ser humano a trilhar diferentes caminhos. Em que consiste o senso comum? Perdão, nessa primeira questão a gente está falando sobre o conhecimento. Nós vimos o conhecimento do senso comum, vimos sobre o conhecimento religioso, teológico, vimos sobre o conhecimento científico e sobre o conhecimento da filosofia. Então, o conhecimento do senso comum é aquele conhecimento que ele não exige um estudo, uma análise, uma comprovação, não precisa ser comprovado. Então, o senso comum é um conhecimento que é um conhecimento baseado em verdades que foram ditas, que não foram investigadas e repassadas sem a devida verificação. Então, é por isso que é chamado também do conhecimento vulgar. Segunda questão: como a publicidade está relacionada à informação de modelos sociais? Bom, a publicidade ela é um importante instrumento hoje na nossa sociedade para a organização, para o que se estabelece como padrão, desde padrão de beleza, padrão comportamental, enfim. Então, a gente observa que tem a publicidade, o marketing, então eles estabelecem padrões e as pessoas vivem no sentido de atender esses padrões. Para falar um pouco sobre isso, nós falamos, eu destaquei nas aulas anteriores, para a gente tentar entender, compreender melhor sobre isso, da profissão que hoje existe com muita força, o pessoal que ganha muito dinheiro, que são os influencers. São pessoas que influenciam a forma que você deve pensar, que você deve agir e o que você deve comprar. Então, junto com tudo isso, com essa transformação na publicidade, porque até um certo tempo a publicidade estava na TV, no horário comercial, enfim, nas propagandas, e hoje as redes sociais, elas são aí uma porta escancarada para a publicidade. Então, às vezes, o conteúdo a respeito desse tema é justamente para a gente ter a noção e que quando nós estamos analisando, vendo um conteúdo, nós estamos sendo condicionado. A intencionalidade também daquele conteúdo é que leve você a comprar algo, um objeto, enfim. Então, para chamar a nossa atenção para que a gente não deve comprar padrões estabelecidos, porque os padrões que se estabelecem têm o interesse de gerar lucro e rendas para grandes empresas e para grandes multinacionais, enfim. É um mercado hoje muito forte a publicidade. Então a gente deve aí abrir os nossos olhos para que a gente não seja tomado numa onda de alienação e esqueça o que a gente realmente gosta, a nossa essência, e não comprar o que os outros querem que a gente compre. A ideia para a resolução dessa questão é fazer uma análise um pouco nesse sentido, tá certo? Eu li as questões de vocês, li o pensamento de vocês e vamos para a terceira questão. De que forma a publicidade e o consumo impactam nas transformações do meio ambiente? Bom, tudo que a gente consome tem uma matéria-prima, e a matéria-prima ela é retirada da natureza. Então, quanto mais se consome, mais é retirado da natureza e mais o futuro das próximas gerações são comprometidas. Então, nesse sentido, é a publicidade que induz ao consumismo desenfreado, a compra sem necessidade, a compra do supérfluo, é uma indústria que é uma publicidade que induz ao consumo e também a degradação do meio ambiente. E é nesse aspecto que a natureza ela é impactada. Então, é por isso que hoje existem aí a cultura que vem se modificando das empresas adotarem aí, se comprometerem com medidas que visam diminuir o impacto ambiental, reciclando, consumindo menos. Então, e cada vez mais a tendência é que a gente, partindo da necessidade dos relatos científicos sobre como o impacto já está muito forte, a consequência da falta de preocupação com esse consumismo, com a retirada de matéria-prima, já está batendo na nossa porta, mas se não cuidarmos, o impacto ainda será ainda maior, né? Então, sobre isso, falamos e discutimos nas aulas anteriores e vocês fizeram também a resposta de vocês. Então, é tudo nesse sentido mesmo. Quarta questão:
Responda o número correspondente. Então, deixa eu só colocar aqui a canetinha posta, pronto. É uma forma de conhecimento essencialmente crítica, que procura entender as causas mais profundas dos fenômenos. Então, nós estamos falando da filosofia, o conhecimento filosófico. Então, é o conhecimento de Deus através das suas revelações, é o conhecimento religioso. O conhecimento do povo, que aceita aquele que é aceito pela maioria sem análise. O conhecimento do povo é o conhecimento do senso comum, o conhecimento vulgar. É o conhecimento que se dá através de instrumentos, técnicas e recursos de observação. Conhecimento científico. Conhecimento científico é o número 4 aqui. Baseia-se em explicações para determinados fenômenos que nasce da imaginação de uma determinada comunidade. Nós estamos falando do mítico, conhecimento mítico. Quinta questão. Os mitos apresentam características específicas. Assinale a alternativa que possui elementos ligados a uma consciência mítica. Aceita questionamentos conhecimentos passando constantemente por processo de revisão. Esse conhecimento aqui é um conhecimento filosófico. Aceita questionamentos constante é a filosofia. É base na tradição escrita puramente racional e intelectual. A consciência mítica, ela não tem uma base racional. C. É uma verdade resultante de uma compreensão sobrenatural, intuitiva da realidade. Corretíssimo. O mito está ligado ao sobrenatural. Isso mesmo. D. Consiste no apelo pelas forças sobrenaturais. Até aqui correto. São representadas normalmente por pessoas comuns. Definitivamente não. Por quê? Porque o mito na Grécia Antiga ela não é representado por pessoas comuns. São deuses, semideuses, né? Então a gente pode destacar esse item aí. Ele não é um item correto. O texto vocês provavelmente já tenham feito a leitura, então não vou ler de novo, porque para o vídeo não ficar, né, cansativo aí para vocês. Mas então vamos pular logo para a questão. Segundo texto, o que é o consumismo? Então, segundo o texto, o consumismo é aquilo que você compra cada vez mais, mesmo que não necessite, né? É a compra do supérfluo. Então, você não tem a necessidade de ter aquele objeto, mas você, por algum sentimento de alegria que está ligado ao ter, ao comprar, e aí você acaba comprando, né? Mesmo sem precisar. Sétima questão. De acordo com o texto, quem é diretamente atingida pela publicidade? O foco principalmente da publicidade nos dias de hoje são as crianças. Por quê? Porque a criança ela não tem a racionalidade tão madura. A criança tem um emocional muito mais vulnerável do que a racionalidade. Então, por esse fator, a publicidade ela é direcionada para as crianças, e as crianças que são levadas pelo sentimento de ter um objeto e que não pensam sobre o impacto de ter que comprar alguma coisa, então eles pedem aos pais, e os pais que por sua vez são dotados de uma racionalidade, mas quando uma criança pede algo para o pai não vai comprar, não é pela racionalidade, é pelo fato de ter o filho ali pedindo. Então, o filho, que é o bem mais precioso dos pais. Então, quando o filho pede, não é a racionalidade do adulto que está sendo atingida, é o emocional do adulto que está sendo atingida. Então, por isso que dessa forma, a publicidade, hoje de uma forma geral, se vocês também observarem, ela é direcionada para as crianças. Porque a criança é uma peça-chave fundamental. Elas não têm consciência. E quem tem consciência são os adultos, mas elas manipulam de certa forma os adultos. Então é assim que a publicidade vê a criança. Então, propagandas de carro tem criança, propagandas de comida tem criança, propagandas de infinitas marcas aí, elas colocam as crianças. Por quê? Porque a criança, quando a gente coloca a imagem de uma criança, já desperta, né, é tão fofinho, é lindo, não sei o que. Então a razão da pessoa é adormecida. E o emocional é que leva a pessoa a consumir. Então, as crianças podem não ter noção do dinheiro. Oitava questão. A satisfação do consumir não pode nem deve ser nunca alcançada. A lógica do consumo exige que se criem novas necessidades. Ótimo. Uma tema aí bem interessante. Com base na passagem acima, assinale a alternativa correta. Tem a satisfação realiza-se na atual sociedade de consumo por via de bens e necessidades básicas.
Definitivamente não, porque cada dia vai sendo uma nova necessidade. Desde o início do processo de industrialização, muda-se apenas as roupagens das mesmas mercadorias. Novos produtos hoje chegam ao mercado, né? A gente sabe muito bem disso. O elevado grau de reflexão que chegou à sociedade não tem correspondido à crescente ação do consumidor. O consumidor, sim, ele tem cada vez mais a consciência tem também, a gente não pode generalizar e dizer que todo mundo não tem consciência. Então, grande parte também das pessoas tem consciência. O mercado consumidor está voltado com marcas para as pessoas que são conscientes, para as pessoas que têm uma preocupação com o impacto dos produtos que compram. Então, atende às exigências desses consumidores, enfim. Entender? A busca por realizar através do consumo coisas acabam por ocasionar a coisificação dos próprios sujeitos do consumo. Isso mesmo. Então, esse é o item correto. Então, quando você se torna alvo e você aceita essa imposição de comprar, de ser, como eu fiz a explicação para vocês no meu etiqueta, no poema, e a gente acaba fazendo isso. Você compra tanto, você aceita tanto os padrões que são passados para você, que você não sabe o que é que você gosta, você não sabe o que é que você realmente quer. Porque você é induzido a comprar algo, você é induzido a gostar de tal marca de sapato, você é induzido a gostar de tal marca de telefone, mas o que é que eu realmente gosto? O que é que a minha natureza, o que é que a minha identidade gosta? Então, para se conhecer, para saber o que você gosta, independente do que a mídia, os influencers aí colocam como bonito, como bem aceito, como aquele que é a marca do sucesso, né? Questão 9. A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa a possibilidade de participar ativamente da vida do governo do seu povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da vida social e da tomada de decisões, ficando em uma posição de inferioridade no grupo social. Ok. De que maneira uma pessoa pode ter impedido o seu direito à cidadania? Quando é que a pessoa tem o seu direito impedido? Não tendo garantido... não tendo garantido os direitos políticos ou os meios necessários para uma participação efetiva. Quando você não tem os seus direitos políticos, quando você não pode participar da escolha e decisão dos representantes políticos, ou quando você não pode, de uma forma geral, contar, ou seja, na escolha, ou seja, você mesmo querendo representar o seu povo. Então, quando meios impede que isso aconteça, o seu direito político ele está impedido. 10ª questão. Os direitos humanos são fundamentais para o desenvolvimento da cidadania. Porque eles visam garantir o quê? As camadas sociais mais favorecidas de um ambiente estável e seguro, o direito à vida, isso mesmo, vamos para o item B. Os direitos humanos eles são fundamentais porque eles são o direito à vida, o direito à liberdade, o direito ao trabalho e à educação, sem discriminação por cor, por ser homem, ser mulher, ser criança. Então, os direitos humanos, eles determinam que as pessoas têm o direito à vida, à liberdade, ao trabalho, à educação e sem discriminação. Então, basicamente, é esse aí um conceito de cidadania e direitos humanos que a questão trabalha com vocês, tá certo? Então, a gente encerra aqui a nossa correção. Espero que vocês tenham mais acertado, né, que errado. E tenham lido bem bonitinho a prova de vocês. E a gente se encontra aí na nossa próxima aula, tá? Fiquem bem, estejam bem e até lá.